Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 1 e 2. O primeiro capítulo descreve as circunstâncias da chamada de Jeremias para ser profeta. A data aproximada do chamado de Jeremias para o cargo profético é de mais ou menos 627 a.C., 13º ano do bom rei Josias, de acordo com os versos 2 e 3. O rei Josias reinou por mais 16 anos depois da vocação de Jeremias e foi sucedido por Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Os reis Jeoacás e Joaquim provavelmente foram omitidos neste versículo porque reinaram pouco tempo, somente alguns meses cada um. O exílio de Jerusalém ocorreu em 587 a.C., mas Jeremias continuou seu ministério profético ainda por mais algum tempo. Jeremias foi chamado e comissionado por Deus. Versos 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É impressionante ver como o Senhor destaca que Jeremias foi separado para o Senhor antes que ele fosse formado e antes do seu nascimento. Foi Deus quem escolheu, santificou e enviou Jeremias como profeta às nações para ser o seu porta-voz. Diante das palavras do Senhor, da responsabilidade incumbida ao profeta, ele confessa suas limitações. Verso 6. Mas eu disse: Ai, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou um menino. Assim como muitos outros, Moisés, por exemplo, a primeira reação de Jeremias foi recusar. Não por falta de vontade, mas por sentir-se incapaz e fraco diante da grandeza da obra. Ele menciona a sua falta de capacidade. Eis que não sei falar. E na sua falta de força, porque ainda sou um menino. Na sua resposta, o Senhor mostra a Jeremias que as limitações dele não seriam um empecilho, pois o Senhor estaria com o seu servo lhe fortalecendo. Afinal, foi ele quem o estava enviando. O Senhor também prometeu estar com ele e dar-lhe os livramentos necessários. Verso 8. Porque eu estou contigo para te livrar. Que consolo para Jeremias! Ele foi duramente perseguido durante seu ministério, mas o Senhor esteve sempre com ele. Nem sempre o Senhor o livrou de sofrimentos físicos, mas o Senhor o manteve fiel e o tornou vitorioso. Nós temos a mesma promessa dada pelo Senhor a nós, os seus discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. O Senhor não só fortaleceu e prometeu estar constantemente com Jeremias, como também capacitou Jeremias a realizar a sua tarefa. Versos 9 e 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. O Deus que nos comissiona é o Deus que nos capacita, aleluia. Todas as limitações de Jeremias desapareceram neste instante. Ele não sabia falar, mas o Senhor falaria por ele. Observe no verso 10 que a tônica da maior parte da profecia recebe aqui uma ênfase decididamente negativa. Tudo que está corrupto na nação tem de ser arrancado e derrubado, porque só depois disso é que Deus pode edificar e plantar de novo. Daí que a calamidade é inevitável enquanto a nação persistir em caminhos pecaminosos. Entretanto, o fato de Deus falar de renovação fornece razão para a esperança. A partir do verso 11, Jeremias tem duas visões: a da amendoeira, versos 11 e 12, e da panela ao fogo, versos 13 e 16. A primeira visão faz uma associação positiva. Seu conteúdo é uma vara de amendoeira, a primeira árvore a florir na primavera. Assim como os primeiros botões da amendoeira anunciavam a primavera, a palavra pronunciada apontava para o seu rápido cumprimento. A segunda visão tinha um tom mais sinistro e pode ter seguido a primeira depois de algumas semanas ou meses. O profeta novamente vê um objeto específico que tenciona transmitir um significado definido, mas seus detalhes só são esclarecidos mais tarde. A panela ao fogo, ou a ferver, era um vaso grande usado para cozinhar ou lavar, colocado sobre brasas que o vento soprava. Sua boca se inclina do norte, literalmente. Sua face do norte, indicando que seu conteúdo será derramado da Síria para a Palestina, versos 14 e 15.
Jeremias faz a sua primeira afirmação profética do desastre iminente. No verso 16, vemos que as tensões do sincretismo entre o culto a Baal e o monoteísmo israelita chegaram agora ao clímax. Verso 16: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Dos versos 17 ao 19, encontramos exortação e promessa. A apreensão que o profeta sentia é anulada por uma ordem direta de não ter medo. Se Jeremias perder sua coragem, Deus o destruirá por sua falta de fé e desobediência, porque nele, como no cristão também, tudo que não vem da fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23, a última parte. E tudo que não provém de fé é pecado. Com todos contra ele, Deus estará ao seu lado, fazendo invencível. A presença prometida de Deus, conforme vimos no capítulo 1, no verso 8, lhe dá a certeza de que ele será invencível como uma fortaleza, forte como uma coluna de ferro e resistente aos ataques como muros de bronze. No verso 19, encontramos uma das promessas mais ricas de Deus aos seus servos fiéis. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ela mostra como a vitória espiritual vem de Deus e não do homem, e encoraja a todos nós que enfrentamos lutas a olhar com firmeza para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. O capítulo 2 traz uma advertência à negligência e apostasia do povo de Israel para com Deus. Os primeiros versos revelam um relacionamento de grande afeição e amor de Deus com Israel. Por várias vezes na Bíblia encontramos essa relação de Deus com o seu povo como a relação de um marido e de uma esposa. O Senhor recorda o tempo de que seu povo vivia como se estivesse numa lua de mel. Verso 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Israel deixou o Egito para seguir o seu Deus pelo deserto, recebendo cuidado, provisão, proteção do Senhor. Todavia, como uma esposa infiel, traiu ao Senhor, se prostrando diante de ídolos pagãos. Verso 5: assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. O Senhor conduziu seu povo a uma terra fértil que manava leite e mel. Todavia o povo se contaminou com os costumes do povo da terra, abandonando o Senhor. Os sacerdotes, os intérpretes da lei, os profetas, todos se debandaram e andaram atrás de falsos deuses. É triste ouvirmos as declarações de descontentamento e de, entre aspas, decepção do Senhor para com o seu povo, que trocou o verdadeiro e único Deus por criações humanas. Verso 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Por abandonar o Senhor, Jeremias deixa claro que seria amargo e inevitável a destruição do povo, pois foi o próprio povo quem cavou a sua própria cova, buscando socorro e proteção no poder de armamento das nações como Egito e Assíria, e nos seus falsos deuses também. Verso 19: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Podemos observar pela história bíblica que, apesar de reformas religiosas periódicas, o culto nacional tinha se adaptado em grande parte aos ritos depravados de Canaã. Durante todo o seu ministério, Jeremias esteve em conflito com os falsos profetas, cujas ligações idólatras no fim se evidenciaram sem proveito, quando ficou claro que suas predições eram totalmente contrárias à vontade de Deus, expressa nos acontecimentos futuros, como o próprio cativeiro. Todavia, o povo de Judá estava tão seduzido pela religião cananita que se recusava a cumprir por mais tempo as obrigações da aliança do Sinai, preferindo as coisas da carne à vida do espírito. Jeremias discute com seus compatriotas para que ouçam as advertências de Deus enquanto ainda havia tempo. Verso 31. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti?
Jeremias declara no verso 32 ser incrível que uma noiva se esqueça do seu cinto, joias, mas Israel, noiva de Deus, tinha esquecido aquele que tinha uma posição única no mundo pela aliança do Sinai. O cinto era uma faixa ou fita que identificava a noiva como casada. Hoje a igreja é chamada de a noiva de Cristo. Que eu e você possamos permanecer fiéis ao nosso noivo Jesus. Que não venhamos nos esquecer da nossa aliança firmada no seu sangue. Que a nossa confiança esteja permanentemente nele e tão somente nele. Que ele nos encontre adornadas, sem mancha alguma. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 3 e 4 do livro do profeta Jeremias.